Está interessado em começar a meditar ou já começou, mas não sabe exatamente se sua meditação está funcionando? Aqui é o Ataíde, seja bem-vindo à Meditação Solo. Muitas vezes as pessoas deixam de meditar por acharem que não está funcionando para elas. Depois de um período inicial, às vezes de empolgação e algumas tentativas meio frustradas, algumas dão certo, muitas delas resolvem encerrar e desistir do que poderia ser um maravilhoso processo de descoberta. Então, por isso, antes de você sair fazendo a primeira meditação guiada ou achar alguma coisa aí no YouTube, é importante que você identifique as razões que são muito comuns para as pessoas não manterem um hábito, que é muito importante nessa questão da meditação. Então, nesse percurso, eu percebi que existem alguns motivos pelos quais as pessoas costumam desistir. E eu vou listar 3 deles hoje. Número 1. Expectativas. Um dos maiores motivos para as pessoas desistirem de meditar são as expectativas que elas têm em relação a pensar ou sentir. Muita gente acredita que meditar é parar de pensar. E quando elas assentam para meditar, adivinha o que elas mais fazem? Pensar, pensar, pensar. Então, tem que ficar muito claro, o objetivo da meditação não é fazer com que você pare de pensar. Isso tem que ficar assim, super transparente. Contudo, quanto mais prática, maior vai ser a sua capacidade de deixar o fluxo de pensamentos mais calmo. Assim como um rio, a mente também pode passar por momentos muito agitados e em seguida se acalmar até ficar quase espelhada. Esses momentos são muito mágicos, porque a gente consegue identificar qualquer perturbação no reflexo ali da superfície. E aí a gente entende que esse fluxo jamais é interrompido, a gente tem que compreender isso. Caso contrário, em pouco tempo você vai ficar decepcionado quando a sua realidade da experiência for diferente daquilo que você leu ou ouviu falar. E isso vai fazer com que você perceba a meditação como uma promessa excelente, porém inalcançável para você. Número 2. Atenção focada no lugar errado. Qualquer técnica de meditação possui algum ponto em que você deve focar sua atenção. Então, para a mente ficar calma, ela precisa estar concentrada em alguma atividade. Então, é fundamental que o seu professor ou instrutor de meditação conheça ou masterize pelo menos uma técnica muito bem para que ele possa te auxiliar a progredir nesse caminho de descoberta da meditação. Porém, a gente deve tomar bastante cuidado, porque na internet, em geral, a gente vê muitos cegos guiando outros cegos. O que eu quero dizer com isso? Ele tem que ter a clareza onde que você deve chegar. Senão, você vai acabar recebendo diversas instruções erradas, e na internet está cheio, e isso vai fazer com que você fique confuso e dificulte o seu aprendizado. Então, para você entender, a meditação em si é um processo muito simples. Você assenta, mantém a coluna ereta, fecha os olhos, relaxa a respiração e presta atenção. É simples, é só isso. Bom, mas se fosse só isso, todo mundo já estava meditando há muito tempo. Por isso que é necessário a gente conhecer muito bem as nuances do processo e buscar responder às dúvidas à medida que elas forem surgindo. É muito importante que você saiba escolher esse professor confiável. Veja se ele já passou por isso que ele está ensinando. É muito fácil ensinar como ganhar 1 milhão sem ter ganhado 1 milhão. Então, diga não a essas promessas muito sedutoras, com os resultados muito rápido, em poucos minutos. Pense, eu estou aqui para ganhar no longo prazo. Meditação não é uma corridinha, um sprint. Meditação é uma maratona para a vida. Número 3. Problemas na sua postura. Esse talvez seja um dos pontos mais difíceis para quem sente alguma dor ou desconforto na hora que vai se sentar para meditar. Nesses casos, o auxílio de um profissional de saúde ou uma pessoa competente pode ser muito importante para identificar se você tem uma condição ou um problema postural mais severo.
Mas isso não significa que você não possa desenvolver a sua consciência e observar o seu corpo. Afinal, um dos objetivos da meditação também é que você entenda o porquê que está doendo. E aí, em seguida, você deve entender como adequar suas limitações físicas para melhorar essas condições que eu chamo de pré-meditação. Então, muitas vezes uma almofadinha, um pequeno ajuste no quadril são suficientes para mudar a sua postura e você ficar mais confortável. E assim você vai conseguir permanecer mais tempo nessa mesma posição. É necessário também que você tenha clareza que sempre vai ter algum pequeno desconforto. E isso nada mais é do que um sinal que o seu corpo está vivo. Então, para a gente terminar, que todos os seres sejam felizes, que todos os seres realizem as suas aspirações mais íntimas, que todos os seres fiquem em paz. Se você curtiu esse vídeo, aqui na descrição tem um link para o Sexta Solo, que é um projeto onde eu envio um e-mail toda sexta-feira falando algumas dicas sobre meditação e sobre o que eu andei experimentando. Se você também tiver alguma pergunta ou curiosidade em relação à meditação, deixa um comentário aqui embaixo que eu prometo responder, ou quem sabe não possa virar até um assunto para um próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.